Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador, também pode nos assistir através do Facebook. Você vai no Facebook, coloca aí, procura, né, TVI, vai estar aparecendo abaixo, você coloca Facebook/TV Itapê e você também pode nos acompanhar ao vivo aqui diariamente a partir das 12 horas e 30 minutos no programa Telescópio. Você também pode interagir conosco através do WhatsApp. O WhatsApp número vai aparecer abaixo do seu monitor, você manda a sua mensagem, você grava seu áudio, que nós teremos o prazer em colocá-las ao vivo aqui no nosso programa. Uma outra oportunidade de você interagir conosco é através do telefone 3527-8099, 3527-8099. Ligue e participe. 12 horas e 34 minutos aqui no meu relógio. Hoje no programa Telescópio receberemos a visita, no primeiro bloco, do secretário de Administração e Finanças, seu João Luiz de Souza, que irá bater um papo conosco sobre como é que está o caixa hoje da Prefeitura Municipal e os desafios aí para esse ano de 2017. E no segundo bloco iremos conversar com Jeremias, que é presidente também do Fundeb aqui de Itapetininga. Deixa eu dar meu boa tarde para o João Luiz, antes de a gente ir para os nossos apoiadores culturais. João Luiz, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde. Gostaria também de dar uma boa tarde a todos que estão agora participando conosco, né? Estamos aqui trazendo algumas informações, nos colocando à disposição, abrindo algumas informações de dentro da Prefeitura, para que as pessoas possam estar aí questionando, tendo participação, e o que for possível a gente vai estar passando para vocês, né? E desde já agradecer também o convite, né? Que essa é uma forma da gente realmente estar mais próximo também da população, através desse meio de comunicação que está cada vez crescendo mais dentro do município. Luiz, obrigado pela sua participação, mas antes de continuarmos nosso bate-papo, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Fique conosco, não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Vamos às notícias aqui de Itapetininga, começando hoje aqui pela Folha. Deixa eu mostrar para vocês a versão impressa do jornal Folha de Itapetininga, que destaca aqui em sua matéria de capa: Itapetininga debate atendimento aos moradores de rua. Seminário ocorre no dia 8. Governador afirma que licitação da Raposo Tavares sai em poucos dias. Projeto Rio Vivo integra a Semana do Meio Ambiente. Então, essas e outras notícias no jornal Folha de Itapetininga, que é a sua versão impressa, ela já está nas bancas. Já o jornal Correio de Itapetininga, deixa eu mostrar aqui para vocês a capa do jornal, que destacou aqui em sua matéria de capa: cartão de material escolar pode ser cancelado após orientação do Tribunal de Contas. Servidores reivindicam reajuste maior que 5%. Aproveitando o gancho aqui do jornal Correio de Itapetininga, vou seguir já com essa primeira pergunta ao secretário relacionado a esse valor, né, o aumento de 5,113%, né, secretário, se não me falha a memória. Correto. Como que se chegou a esse cálculo?
Bom, o básico, assim, todo ano, que a gente chama que isso aí não é um aumento salarial. Certo. A gente coloca isso aí, na verdade, é uma correção inflacionária, né, que é avaliado todo ano pelo IPCA. Esse índice é uma somatória da inflação mensal nos últimos 12 meses, né, e que a gente fecha no mês de maio. É um mês histórico. Empresas privadas, umas vão de janeiro até junho, então existe não existe uma data certa, mas historicamente se define o mês de maio, que lembra daí o 1º de maio, Dia do Trabalhador, para que se oficialize esse índice. Então essa correção nada mais é que um ajuste que se faz para que o trabalhador tenha novamente, ele recupere o ganho, o valor de compra do salário dele. Então nós não chamamos isso diretamente como um aumento salarial, mas é uma correção que é um direito do trabalhador e que nós estamos fazendo dentro também do que a lei nos possibilita, nos permite, né? E dentro do que realmente hoje que o orçamento da prefeitura nos proporciona. Agora deixa eu perguntar para você, esse 5%, vamos colocar, Tá, vamos trabalhar com 5% para ficar um número mais redondo. Isso não vai interferir? A gente sabe que o teto, estamos próximos, né, do valor que é permitido por lei que a prefeitura gaste com o teto do funcionalismo público. Isso não vai interferir? Sim, no momento não. Nós fizemos um cálculo, inclusive não só para todos os funcionários, né, mas em especial esse ano foi dado um aumento substancial para alguns profissionais da área de educação. Isso tudo foi estudado, foi tudo analisado certinho, a viabilidade, e cada caso a gente analisa realmente esse impacto, não só no exercício de 2017, mas a gente analisa 2017, 2018, 2019. A gente pega 3 anos para que a gente possa analisar isso. Dentro desse referencial é que a gente diz se há possibilidade ou se não há possibilidade. Infelizmente, nós também não estamos satisfeitos com os índices que o resultado nos aponta. Mas dentro da nossa responsabilidade, né, para que a gente não tenha problemas, não só, né, com a gestão da prefeita, não só com a equipe gestora, mas também com o próprio município. Nós não podemos realmente penalizar o município através de um ato, às vezes, irresponsável, que pode depois tornar a gente inadimplente, não poder cumprir com compromissos que a gente não pode estar depois tendo condições de arcar. Então, dentro hoje da realidade, das situações, das tendências realmente da economia brasileira e dos resultados dos números que vem nos apontando, esse é o número realmente possível e dentro realmente sim do que a lei nos permite a dar. Nesses primeiros 6 meses, você já tem um estudo prévio de se aumentou ou se diminuiu a arrecadação, se aumentou para quanto, se diminuiu para quanto? Sim, nós temos até uma posição, os levantamentos que nós temos, um levantamento prévio até o mês de maio. Nesses primeiros 5 meses, nós já temos um resultado em relação, comparado com 2016, de uma arrecadação de menos 9 milhões de reais. Né? Então, a gente sabe que alguns impostos, algumas taxas, elas são muito fortes no primeiro semestre. Então, essa preocupação é que nos coloca realmente a ficar mais assim com o pé no chão e fazer as coisas de uma forma mais gradativa. É possível até que, com algumas propostas, com algumas ideias que a gente já está colocando em prática, a gente consiga fazer com que exista um incremento, mas não tão substancial que possa mudar a realidade, que é uma realidade nacional. Então, nós temos hoje uma realidade de uma arrecadação menor, né? E, infelizmente, a inflação todo dia sobe. Então, o custo hoje, seja custo público ou nas residências, a gente já sabe que a cada dia nós estamos pagando mais caro por todos os insumos que a gente adquire no dia a dia. E pensando nesse segundo semestre, vamos pegar, por exemplo, o ICMS. O ICMS, a gente sabe que no primeiro semestre ele tem um valor mais considerável do que no segundo semestre. Há uma previsão aí negativa para os próximos 6 meses? O que a gente tem sentido é que o mês de maio ele já deu para a gente um sinal um pouco mais favorável.
a ideia que nós temos, na verdade, é uma dependência totalmente direta do que está acontecendo nesse cenário nacional. Esse final de semana, algumas notícias nos sinalizaram com algumas coisas positivas. Nós queremos acreditar que essa tendência seja favorável, mas não se reflete em 1, 2, 3 meses. Então, em relação ao ICMS, nós queremos trabalhar com a previsão, sem crescimento nenhum, né? E aí nós queremos trabalhar firme nesses números para a gente poder, pelo menos, manter o que está previsto com os gastos em relação a esses tributos, entre eles o ICMS, que são os chamados recursos do Tesouro. São aqueles recursos que são geridos no próprio município, né, e que precisam ser bem administrados, porque não se sabe realmente se o mês que vem nós teremos, né, ou se o número que está apontado como uma estimativa, como uma previsão, se tornará uma realidade. O imposto sobre serviços, o famoso ISS, ele tende a se manter nesse período desfavorável da economia, nesse primeiro semestre, ou, ao contrário do ICMS, ele tem um valor que aumente no segundo período? Não. O ISS, na verdade, é um imposto que a gente já fala, é um imposto sobre serviço, né? Uhum. Então, a cada vez que uma empresa, seja ela qual o porte, que presta serviço, ela arrecada menos, ela faz menos trabalhos, ela vai emitir menos notas fiscais, então a arrecadação vai ser menor. Em muitos casos, quando não se adquire um bem novo, se procura muito a manutenção, o conserto, nesse sentido. Mas, historicamente, o ISS, ele mantém sempre uma constante no ano todo. Então, a tendência é que o ISS, pelo número que vem apontando para a gente aqui, ele não está tendo uma queda muito substancial, mas ele também vem tendo uma queda, mais ligada ao problema realmente da economia. Mas as empresas nossas aqui de Itapetininga, elas estão mantendo um volume de prestação de serviço muito parecido com o do ano passado. Deixa eu pedir licença ao senhor, nós temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, dona Isabel. Boa semana, bem-vindo ao programa. Obrigada. Senhor secretário, boa tarde. Boa tarde. Eu quero dizer ao senhor que eu estou seriamente preocupada com o funcionalismo de Itapetininga. O funcionalismo, como o senhor sabe, são no número de por volta de 4 mil funcionários. São 4 mil pessoas totalmente indignadas com esse suposto reajuste de 5,113%. Aí não se fala em aumento real, aí se fala em reajuste, que não daria mesmo para uma pessoa que trabalha no setor de educação, um auxiliar, comprar uma pizza para o filho durante o mês. Então, o senhor veja bem, a situação do país está difícil, mas vamos levar em consideração que nós moramos em Itapetininga e primeiro nós queremos resolver o nosso problema. Eu não sou funcionária pública municipal, eu já sou aposentada e sou do Tribunal de Justiça. Portanto, graças a Deus, eu sou abençoada. Mas as pessoas os pobres dos funcionários estão aí, à mercê da boa vontade da senhora prefeita. O senhor que é o administrador, que cuida das finanças, o senhor é muito inteligente a ponto de saber que comissionado é cabide de emprego, é indicação política. Então, veja bem, nós estamos com um número muito grande de comissionados. Eu acho que se houver coerência, pode sim ser cortado metade dos comissionados, principalmente os cabideiros. E aí, o que vai acontecer? Vai ter dinheiro. Se for feito um estudo geral, vai ter dinheiro. O dinheiro vai sobrar. Não tem o senhor me dizer que não vai sobrar, porque vai sobrar. O dinheiro está empregado tudo nesses comissionados. E aí, escalona-se, né, faz um escalonamento
no funcionalismo, de aumento salarial, todo mundo trabalha satisfeito. Porque eu vou ser sincera ao senhor, eu estou muito preocupado se eles estão ameaçando uma greve geral. E separar 4 mil funcionários, com exceção dos comissionados, né, vai parar a cidade, vai ser muito triste. Então eu acho que é bom rever essa situação e fazer alguma coisa por eles, porque está ficando complicado. Estamos cansados de ouvir falar. Nós estamos cansados de ouvir falar. Não, porque não pode dar. Mas, aos amigos da rainha, sim, pode. Então, vamos tentar resolver essa situação. Tá? Eu quero dizer ao senhor também que o serviço do senhor é valoroso, não desvalorizando, tem comissionados necessários. A máquina precisa de comissionados para auxiliá-la, não tocá-la, simplesmente, como foi dito que quem toca a máquina são os comissionados. Mentira, quem toca é o funcionalismo. Existem comissionados que fazem jus ao salário. E, aliás, ainda mereciam mais. Mas a maioria é cabideiro. Então, o senhor me desculpe e tenha uma boa tarde. Boa tarde. Secretário. Dona Isabel e todos os demais que com certeza têm esse mesmo pensamento, né? Essa mesma ideia. E não diferente também, alguns vereadores também têm esse pensamento, no qual até apresentaram moção realmente para que fizesse algumas análises. Eu gostaria de aproveitar e falar alguns pontos do que vem acontecendo e tentar esclarecer aproveitando esse momento de hoje, né? Primeiro, dizer para vocês o seguinte: o cargo que foi dado de comissionado, infelizmente, eu quero deixar claro, infelizmente, pelo próprio processo, né? Não só brasileiro, mas de qualquer governo, né? Seja em qualquer país, é necessário que quando alguém assuma o poder, ele leve algumas pessoas da sua confiança. E como a senhora colocou muito bem, dona Isabel, são pessoas realmente que estão lá para trabalhar, devem trabalhar, e eu concordo também com a senhora que a empresa, a prefeitura, ou seja, qualquer outro setor, para funcionar, tem que funcionar com o trabalho, com a dedicação de todos, né? Em relação aos cargos comissionados, cargo comissionado é uma coisa mais natural. O próprio vereador, quando ele vai para a Câmara também, ele leva uma pessoa da sua confiança, né? Tem muitos casos de vereador que ele sai, né, troca a gestão, mas o assessor dele sai, né? Aí fica uma pergunta: por que o vereador também não assumiu o assessor do vereador anterior? E a resposta é clara: ele precisa de uma pessoa da confiança dele, ele precisa de uma pessoa que esteja do lado dele acompanhando ele, né? A prefeita fez a mesma coisa. Ela levou algumas pessoas que são da confiança dela, que realmente ela acredita e tem necessidade dessas pessoas para trabalhar, né? Eu fiquei feliz de ter sido uma das pessoas escolhida por ela para isso, e eu estou lá para trabalhar. Voltando ao caso dos profissionais, eu também acho que tem muito profissional dentro da prefeitura, muito bom para assumir várias responsabilidades. Mas a gente tem que começar a encaixar as peças e conhecer as pessoas com o dia a dia. Eu não tenho dúvida que a tendência, sim, é que, isso até eu já estou fazendo já, que algumas pessoas dentro da prefeitura comecem a ser observadas de uma maneira diferente, né, diferenciada, porque eles estão assumindo algumas responsabilidades, alguns compromissos, inclusive os efetivos, estão colocando seu patrimônio, o seu nome, a sua vida, o seu tempo de trabalho, a sua dedicação para assinar documentos para o Tribunal de Contas, e essas pessoas, eles não podem, e não é correto, que eles continuem ganhando o mesmo que um outro profissional, mesmo seja do cargo dele, mas que não tenha sido delegado a ele essa responsabilidade. Então, quando fala em cortar cargos comissionados, aí fala não, de cortar o cargo dos comissionados externos. Eu também faço parte desse cargo comissionado externo. Então, eu acho assim, que tem que se avaliar, sim, casos a casos, e não é uma coisa que se faz de uma hora para outra, simplesmente atendendo um pedido de uma moção, né? Mas que a gente precisa fazer, sim. Que nós vamos fazer, sim. Gera um projeto da prefeita, sim. Analisar essa quantidade. Porque quem criou esse projeto de lei com esse número de cargos não foi a gente. Nós chegamos, a gente simplesmente assumiu esses números com uma proposta agora de trabalho e de dedicação. E dizendo para a senhora e para todos que estão assistindo hoje, né,
é que nós fizemos sim estudo, que cortando esses cargos comissionados, né, e transferindo esse recurso para o funcionalismo, vai chegar ao número líquido de R$ 77,00 para cada trabalhador. Então, assim, parece cortando, até uma coisa... Desculpa, eu não entendi. É cortando quantos comissionados? Se cortar os comissionados externos, a gente vai Mas seriam conseguir... todos ou seria uma parte para chegar a esse valor de Não, 77? seria mais que os 80% hoje, seria praticamente 70% do que tem hoje, né? Nós conseguiríamos somente reverter um valor aproximado de R$ 77,00 para cada trabalhador. E eu posso dizer para vocês com muita segurança, hoje não tem como a máquina andar. Porque nós temos que conhecer as pessoas, nós temos que encaixar as pessoas nas suas posições, nas suas funções, mesmo porque muito trabalhador hoje, muito funcionário, inclusive efetivo, eles não querem assumir algumas responsabilidades que hoje o próprio Tribunal de Contas exige, né? Eu tenho funcionários dentro do setor da administração e de finanças que eles estão pedindo, inclusive, realmente para deixar algumas posições. Porque quem tem cargo de comissão, quem tem alguns cargos assim, é complexo. É difícil hoje um profissional ele sair da casa dele, assinar um documento, muitas vezes por um ato que ele não executou, né? Então, é muita responsabilidade. E o 513, como a senhora mesmo colocou, outras pessoas também estão cientes, né, e está sendo colocado, exposto na Câmara, não é um aumento salarial. O aumento salarial ele pode ser dado a qualquer momento. Nós podemos sim, a hora que a gente sentir que a economia voltar a ter uma certa estabilidade, na hora que a gente começar realmente a sentir que o dinheiro, os cofres públicos realmente estão tendo alguma arrecadação e está tendo um superávit, não tem por que a gente não realmente valorizar. Foi isso que aconteceu no primeiro ponto, que a primeira decisão que a prefeita teve em relação aos profissionais da educação, né? Eu tenho aqui algumas informações. No salário base, por exemplo, dos professores infantil e do fundamental inicial, eles tiveram sim 10% de aumento salarial. Ah, mas isso daí é uma coisa que não está aquém da necessidade deles. Sim, mas quantos anos fazem? Muito mais de 8, quase 10 anos que eles não estavam sendo lembrados, né? E aí depois, também no caso dos diretores. Diretores chegaram a ter um ganho real de 21,47, né? Também há mais de 11 anos que eles apontaram para a gente isso. Nós não conseguimos fazer isso de uma hora para outra, nós não conseguimos fazer isso com uma tendência de um orçamento assim em queda, né? Até mesmo os supervisores que dizem que não tiveram nada, também tiveram 5,68, né, de ganho real. Então, e os auxiliares, que era a primeira reivindicação da prefeita Simone, realmente era de dar uma atenção maior para os auxiliares de educação. E foi dado a eles 10%. Né? Agora, além dos 10%, nós estamos agora sinalizando com mais a correção de 513. Eu digo mais porque a maioria dos municípios da região e do Brasil não está dando nada. Não está dando nenhum centavo. Alguns estão parcelando em 2, 3, 4, 5 parcelas. Itapetininga não é diferente dos outros municípios do Brasil. A economia é a mesma. A fonte de arrecadação são as mesmas, né? A origem dos recursos são os mesmos. Nós estamos no mesmo país. Então, é difícil dizer assim que um município tem condição de dar 10, 15, 20, 30% e o outro tem condição só de dar 5, 113. Nós, infelizmente, hoje, nós poderemos dar só esses 5, 113. Mas os auxiliares da educação, por exemplo, que foi citado, eles já tiveram 10. Mais 5, 113, numa matemática simples, seria 15,113, né? Algumas colocações... Hoje o salário base está quanto do auxiliar de educação? Só para a gente ter uma noção para quanto queria, mais ou menos? O auxiliar de educação, em média, eles estão o salário base deles em torno de R$ 950, quase R$ 1.000. É muito pouco. Nós sabemos que é muito pouco. Só que nós chegamos em janeiro. Nós temos a obrigação, sim, porque quando a gente chega, a gente herda o ativo e o passivo. Nós estamos muito conscientes da nossa obrigação. Mas nós temos um projeto de 4 anos. Então, a ideia nossa é ano a ano ir revendo e analisando e vendo a possibilidade do que dá para ser feito. E dentro desse projeto, por exemplo, você citou, né, ainda para fechar essa questão dos auxiliares de educação, no último ano é possível chegar a quanto, falando em valores reais do salário do auxiliar de educação? Então, o auxiliar de educação é difícil, você não pode realmente assumir compromissos e deixar nada registrado em termos de números. A ideia nossa, o que é?
A ideia nossa é colocar essa análise todo o início de ano, é a gente sentar e avaliar, porque não é só os auxiliares da educação. Nós temos outros também auxiliares, sejam próprio pessoal de escritório, escriturários. Nós temos hoje pessoal que trabalha na parte de arrecadação também, com salários de R$ 1.500, R$ 1.700. Realmente o salário de Itapetininga é muito baixo. Só que é uma realidade que não foi bem vista nos últimos 10 anos. Então, nós também não queremos virar as costas e colocar embaixo do tapete. Mas nós temos que assumir um compromisso de responsabilidade. Se o ano fechar bem, o ano que vem a gente começa a rever. O senhor falou da questão de heranças, e uma das heranças que, consequentemente, uma gestão que assume é a questão das gratificações. Duas perguntas. A primeira é, aproximadamente, quantos funcionários hoje no município nós temos com gratificação? E também essa questão da gratificação, a gente sabe que muitos são por questão de responsabilidade, mas outras acabam sendo por questões políticas, ou seja, para a readequação de salário. Como contornar essa situação? Hoje nós temos aproximadamente 1.600 funcionários que recebem gratificação. Dos 3.980 funcionários, 1.600 recebem gratificação. Mais de um terço. Mais de um terço. Eu entendo que o correto da gratificação, ela tem que ser vindo sempre com uma contrapartida. A partir do momento que se assume uma responsabilidade, a partir do momento que a pessoa realmente assume alguma carga de trabalho aquém do que ela faz de rotina, ela realmente é merecedora disso. Eu entendo também que existe um vício muito grande, e isso é um vício que é ruim, não só em gratificação, mas também de hora extras como complementação. Então, como não se fez em muitos anos, não se teve realmente a coragem de chegar e tomar essas dores e começar a tentar fazer uma forma correta, o máximo que se chegou foi a um estudo de um plano de carreira, né, que se gastou quase R$1 milhão, e esse estudo simplesmente ficou na gaveta, né, porque muitas coisas é difícil de consertar através do plano de carreira, né, como desvio de função, como outras atribuições, coisas que são feitas hoje em dia na prefeitura, né, que é a realidade. A máquina realmente não anda do jeito que se mexer no que está hoje. Mas essas gratificações, elas precisam sim ser revistas, mas isso é com o tempo. Você não pode cortar de uma hora para outra, porque é uma coisa muito difícil. Eu lembro que no começo, assim que a gente entrou, nós tivemos alguns funcionários que a gente cortou a gratificação. Eu assumo aqui, né, que eu, na hora, em questão de 2 pessoas que me procuraram, essas pessoas ficaram sabendo quando eles receberam o holerite deles. Isso eu acredito, eu trago para mim uma falha minha, né? Porque me colocando no lugar dessa pessoa, eu corto o salário dele de uma hora para outra, ele tem contas a pagar, ele tem compromissos, né? Já não é muito, ainda quando você corta. Então nós temos que ter responsabilidade também com o funcionário. Nós temos que ter também responsabilidade com essas pessoas, porque eu volto a dizer, às vezes até começam até deixar uma pessoa que recebe uma gratificação ou um comissionado, numa situação que fica até a impressão que dá que eles estão fazendo lá sem trabalhar, se eles não são merecedores, né? Não, estão lá, estão trabalhando, são merecedores. E se existe sim algumas pessoas, né, que não estão executando o seu trabalho, fiquem abertos, façam as suas denúncias, procurem a gente, nós vamos fazer uma sindicância, nós vamos investigar, e se essa pessoa realmente não estiver respondendo à altura, será dispensado sim. Secretário, para nós irmos para o intervalo, você diria que esse excesso, né, pelo que eu entendi, de horas extras e também de gratificação, seriam, ou melhor dizendo, foram utilizadas anteriormente, talvez até para uma compensação dentro dessa lógica que o senhor trouxe para a gente, que o salário do funcionalismo público de Itapetininga é muito baixo? Eu digo para você que sim, não em todos os casos, mas em muitos casos isso foi feito. Volto a repetir, não que a pessoa não fosse merecedor, mas de repente como mecanismos de compensar, de justificar e de motivar a pessoa a continuar à frente de uma responsabilidade que às vezes está muito além do que o salário que lhe é oferecido. Infelizmente é um fato que a gente precisa corrigir, mas não é de uma hora para outra. Nós temos que ter responsabilidade
fiscal, mas nós temos também que ter responsabilidade com o ser humano, com o cidadão, com o trabalhador. Maravilha. Antes de continuarmos o nosso bate-papo aqui, vou chamar os nossos apoiadores culturais. Fique conosco, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Tapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Bate-papo aqui com o secretário João Luiz de Souza, secretário de Administração e Finanças. Mas antes, deixa eu dar um recado para vocês, telespectadores do programa Telescópio. A TVI, ela não funcionará mais no canal 99. Então, ela vai funcionar pela net apenas pelo canal 8. Então, você, telespectador que nos assiste pelo programa Telescópio, ligue para a sua operadora, peça para que ela venha trocar o seu aparelho, né? E aí você poderá nos assistir através do canal 8 no digital. O canal analógico, ele não funcionará mais, né? Uma mudança de tecnologia. Então, mais uma vez, eu peço para vocês, pega esse telefone, liga para a sua operadora, pede para ela trocar o seu aparelhinho e você continuará nos assistindo aí pelo canal 8 da NET. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, secretário, até marquei aqui, são várias discussões. A Câmara Municipal ela levantou uma hipótese, né, dentro dessa questão salarial, que hoje, né, a gente vê que está bastante fervescente aqui nas discussões do município, de fazer esse aumento escalonado. Esse 5% para quem ganha R$5.000 representa uma coisa, para quem ganha 935 representa outra coisa. É possível fazer isso dentro dos trâmites legais? Não. Os 5%, os 513% é um direito a todos os servidores. Independente do valor. Independente do valor. Nós podemos sim fazer como outros municípios, né, e não dar nada, né, ou 2, ou 3, ou 4, e a parte dá como realmente uma gratificação, um ganho real. Isso aí tudo são coisas que vão gerar mais polêmicas e mais problemas. Qual o compromisso nosso hoje? Nós temos um compromisso, primeiro, de corrigir a lei dos cargos comissionados. A lei dos cargos comissionados, ela foi criada no governo do Roberto Ramalho e foi feito alguns ajustes, algumas adequações na época que era o prefeito de Fiore. Nós recebemos um apontamento, né, do Ministério Público que a gente precisava fazer uma correção, porque lá só dizia simplesmente assim, uma secretaria tem tantos cargos, tal secretaria tantos cargos, e só isso. Só as atribuições. Só isso. Aí eles começaram a exigir isso, que se detalhe não só o nome aos cargos, mas também que se dê atribuições. Por que aquele cargo? O que uma pessoa naquele cargo teria que realmente desempenhar, qual o trabalho, qual a atividade que ele teria que fazer no seu dia a dia. Isso nós estamos fazendo atendendo realmente uma exigência, que inclusive o prazo já está vencendo agora, está expirando agora. E ele precisa realmente ser votado. Qual o comprometimento que nós temos? Primeiro, em relação ao Ministério Público, atender às exigências dele. O número é muito, o número é pouco. Está certo em cada secretaria, sim ou não? Nós ficamos 60 dias fazendo estudos, né? A nomenclatura dos cargos, que até houve um questionamento recente, essa nomenclatura vem de encontro a algumas exigências também, porque aquelas nomenclaturas anteriores também não davam uma informação direcionada às atribuições desses cargos. Então, o que a gente pede assim, vamos votar, vamos aprovar, vamos fazer essa lei se tramitar para frente, porque depois da Câmara, ela vai ser realmente analisada pelo Ministério Público. Se ele mesmo pode dizer assim, não quero assim, eu quero que mude. Ou se ele falar, não está ok, né? Então ele vai ser o segundo julgador. E aí vai andar. Mas isso também nos obriga a manter esses cargos sempre. Nós temos ideia sim, e é um compromisso que nós temos sim, de fazer, se necessário, a redução desses cargos, né, e a adequação. Voltando para os 513. Isso é um direito de todos os trabalhadores. Então, existe sim a possibilidade, a gente faz agora esse reajuste de 513 para todo o funcionalismo,
né? E a gente continua fazendo. Assim como nós já fizemos para a educação, estudo para a educação, nós também queremos fazer depois para outros cargos e outros salários. Lembrando também que nós temos a carência de alguns cargos que nós precisamos urgente fazer um concurso público, né? E para isso nós precisamos ter uma dotação, nós temos que ter realmente recurso para esse fim. Senão a gente não consegue sequer licitar uma empresa para fazer esse concurso. E hoje nós não temos isso. Então, dentro do estudo, o 5113 se encaixa corretamente hoje para que a gente possa fazer os concursos públicos e depois começar a fazer as adequações dos cargos e salários, tanto dos comissionados como dos efetivos. Já que o senhor, ainda nessa questão dos comissionados, hoje são quase 150 na prefeitura, qual que é o impacto disso em porcentagem hoje no valor pago dentro da folha de pagamento da prefeitura municipal? O número exato aqui eu não tenho, mas o impacto deles é muito pequeno, porque você vê que se você cortar esses cargos, nós vamos conseguir só fazer um repasse de R$ 77,00, né, para o funcionalismo. Nós fizemos um estudo que se a gente cortasse hoje todos os comissionados, né, a gente daria 11%, seria para os auxiliares da educação, por exemplo, né? E nós já temos 10 e estamos dando mais 5. Então é até uma contradição, teoricamente, para os auxiliares, que a gente até usa como exemplo, que a gente cortaria 10 mais 5 para repassar para eles 11. Né? Então, o valor ele não é tão significativo em relação... Valor irrisório, não é? Não reflete tanto. Mas assim, hoje, dentro da gestão pública, cada real é real. Então, sim, seja lá quem for, seja um diretor, ou seja um assessor, ou seja quem for, se for realmente um profissional que não está respondendo à altura, nós estamos sim analisando caso a caso. Eu tive um caso de um profissional que ficou comigo 15 dias no início da gestão, né? Não se adequou ao processo, nós fizemos realmente como um acordo de dispensa e trouxemos um outro profissional. Então a ideia nossa é essa, e esse outro profissional veio porque a prefeitura não tinha esse profissional. Só que, paralelo a isso, eu estou colocando alguns profissionais efetivos para fazer curso, para ser treinado, para ser capacitado, porque a nossa gestão ela é transitória. Os funcionarismos vão ficar. Profissionais de 8, 10 anos vão ficar pelo menos mais 20 anos aí. E se a gente não capacitar eles, não preparar eles, não colocar eles, não promover eles para esses cargos de responsabilidade com segurança, né, que não comprometa também a vida deles, o patrimônio deles, a próxima gestão e as próximas gestões também trarão gente de fora. Porque hoje nós temos 3.980 funcionários, mas nós temos que capacitar e melhorar muito a qualidade desses profissionais. São gente muito boa, são gente muito competente, mas muitos até hoje não receberam a oportunidade do treinamento, da capacitação, para amanhã serem realmente, assumirem cargos de direção, de assessoria e ser realmente pessoa de respeito. Agora, deixa eu mudar um pouco a nossa pauta, né? São várias perguntas aqui, até fica o convite para uma outra oportunidade, que finanças a gente está falando só de uma questão salarial, mas uma outra preocupação, né, que acredito que seja da gestão também é relacionado a investimentos, né? Esse ano já se tem um estudo, por exemplo, para realizar novas obras ou para arrumar seja ruas, seja o próprio hospital, que, né, a população pede bastante. Tem algum valor assim já previsto que dentro nessa previsão orçamentária de 380 milhões será possível gastar com investimentos? Então, a respeito de investimentos, a prefeita Simone, ela deixou claro desde o início da campanha e antes da campanha dela também, e principalmente depois, quando a gente deparou realmente com a realidade da prefeitura, seja na fase de transição, como agora, recentemente, né, em janeiro, fevereiro, que nós não temos interesse em construir nenhuma obra nova. Que tem muito para se fazer, tem muito para se concluir. Vou dar muitos exemplos, que esses dias os vereadores apontaram mais de 50 escolas precisando de reforma. De um quadro de 80, 50 precisando de reformas, já vai muito dinheiro para essas escolas. Nós temos 2 escolas que houve falhas desde o processo, desde o início da licitação, desde os projetos, tudo houve muitas falhas e as empresas simplesmente abandonaram, que é na Vila Arruda e também lá na Nova Itapetininga. Só essas 2 escolas, praticamente uma delas, nós vamos ter um gasto
né, de mais de 2 milhões de reais, que era praticamente o valor inicial da obra, né? Então, são escolas novas? São 2 escolas que começaram a ser construídas e não foram concluídas, porque as empresas simplesmente abandonaram o processo. Então, o que a gente vê nesse caso, assim, que a proposta nossa não é construir nada, e sim melhorar o que já existe, né? Arrumar o que está estragado e investir o máximo na frota que realmente está sucateada, investir em sistemas, investir em processos e investir em pessoas. Porque uma boa gestão, ela se faz nesses 3 pontos. Primeiro, nós temos que ter uma boa gestão de pessoas. Se nós temos boa gestão de pessoas, nós temos bons profissionais. Segundo, nós temos que ter uma boa gestão de recursos. Recursos materiais, que muitas vezes estão sucateados, estão aí caindo o telhado, estão com problemas, né? Materiais didáticos, que também, e também os recursos financeiros, que é oscilante com a tendência de queda. E por último, o recurso de sistemas, que é o que liga o recurso humano com o recurso material. É ter realmente um melhor conhecimento, uma melhor visão de como gastar, quando gastar, em que situação você vai gastar. Você sendo dominador desses 3 pontos, você consegue montar realmente um processo melhor. Lembrando que o orçamento desse ano foi o orçamento que nós assumimos, veio da outra gestão. Então, muitas coisas nós estamos tentando que tirar de um lado, colocar para outro, para tentar fazer o nosso caminho. A partir de agora vem o nosso orçamento. Em 2018 vai ser um orçamento em cima dos nossos erros, em cima dos nossos acertos, em cima das nossas opiniões, é que a gente vai realmente fazer a coisa caminhar. Lembrando que tem muitas coisas para ser discutidas, e você mesmo falou, a respeito de taxas, de tarifas, isso aqui, que infelizmente é um mal necessário. Né? Se nós queremos uma cidade melhor, nós temos que contribuir com alguma coisa. Né? Um cidadão, se ele quer ser sócio de um clube, ele paga uma contribuição. Né? Hoje, aqui em Itapetininga, nós estamos vendo muitos condomínios. Né? Você está morando num prédio aqui, você está pagando um condomínio. Se você quer que o condomínio melhore o jardim, vai vir uma taxinha maior no mês que vem. Se você tem piscina no seu condomínio e se você acha que aquele cara não está limpando direito, está faltando um produto químico, vai vir um valorzinho a mais. Se você acha que o pátio seu tem que ser mais iluminado, vai vir uma taxinha a mais. Secretário, peço licença para você, nós temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, se fala com a Rosa Maria. Rosa, bem-vinda ao programa. A sua pergunta, por favor. Eu só queria perguntar uma coisa para o senhor João Luiz, o secretário aí. Por que a gente, quando a gente se aposenta por invalidez, cai muito o pagamento da gente? Obrigado pela sua participação, secretário. Rosa Maria, eu acredito que a pessoa mais correta para explicar para você essa situação seria o pessoal do CEPREM, o pessoal do RH mesmo. Mas a parte de aposentadoria no Brasil é como um todo, não só de prefeitura, mas de empresas, é que quando a gente normalmente faz a contribuição, essa contribuição que é descontada mensalmente da gente, ela nunca nos dá esse direito de uma aposentadoria pelo valor integral que a gente recebia no dia a dia. Infelizmente, isso é uma realidade com todos os segmentos, com exceção de alguns ligados à área federal. Né? Então, tem muito funcionário, seja público de município ou de empresas, que é por isso que hoje está se discutindo muito hoje na televisão, a gente vê muito isso, que tem que a somatória dos 95, né? Que seria os 35 mais 60, que seria 60 anos de idade com 35 de contribuição para homens e o 90 para mulheres, né? Que seria 60 com 30. Né? É uma discussão muito complexa, que eu vou ser sincero para a senhora, eu trabalhei 35 anos em empresa privada, e eu já sabia que quando eu fosse aposentar, eu não receberia sequer 70% do meu ganho. Infelizmente é a realidade, infelizmente é lei, e é uma lei que é federal e tem que mudar. E eu vou ser sincero para a senhora, infelizmente o que está sinalizando lá de Brasília é que vai ser pior. Porque pode ser que muitos lugares não tenham dinheiro sequer para pagar o dinheiro da aposentadoria. A realidade disso não é o fato do que a gente fala aqui em termos de Itapetininga, porque a gente, felizmente, repassa um valor mensal para o CEPREM e também já tem mais um aporte
que a gente é obrigado por mês também a estar fazendo esse repasse. Então, dificilmente teremos agora, a curto prazo, problemas nesse sentido. Mas, futuramente, pode ser que isso aconteça também com todo mundo. Mas não será também 100% integral. A lei é injusta. É injusta porque quando o trabalhador mais precisa, ele não tem realmente esse amparo legal. Secretário, por falar, o senhor citou a palavra repasse. Como estão os nossos repasses? O governo federal vem repassando aquilo que é de sua responsabilidade corretamente para o município, o governo estadual também. Que análise, qual é a situação hoje desses repasses nas diferentes secretarias que passam para o senhor a chegada dessa verba e depois a redistribuição? Um dos critérios que leva a gente a chegar a essas conclusões da dificuldade hoje de se passar realmente, se repassar um aumento real, né, ao trabalhador, que é o funcionário público, que é por merecedor, mas infelizmente não nos dá essa possibilidade, são justamente essas sinalizações que a gente vem recebendo dos governos. O governo federal hoje, ele está repassando basicamente os convênios que ele tem para a saúde, para a educação, né, para a promoção social, está vindo sempre escalonado. A gente já tem notado que, por exemplo, parcelas que eram para vir num determinado dia, ela está vindo parcelada em 2, 3 parcelas dentro do mês, né? Isso em relação ao governo federal. O governo estadual, a situação está um pouco mais agravante, porque o governo estadual, desde dezembro para cá, que são as parcelas que eram para entrar a partir de janeiro, no caso da saúde, por exemplo, ele está contingenciando 5% do repasse da saúde, que, vou dar um exemplo, se era para entrar R$1 milhão, vocês imaginam o que é 5% a menos desse 1 milhão, deixando de entrar para a saúde, que já é pouco. Vou dizer para vocês por que é pouco. De 2 anos para cá, se a gente colocar o que entrava para a gente, o repasse do Estado para a saúde, para o município, em 2015, hoje está entrando 1.600.000 a menos por mês. Se vocês colocarem na ponta do lado 1.600.000, são praticamente 18 milhões no ano que entra a menos somente para a saúde, né? O repasse da merenda escolar, por exemplo, o Estado hoje, ele paga para o município somente 1/3 do que o município gasta com merenda escolar para o Estado, né? Fora a merenda escolar dos alunos do município, nós também custeamos parte da merenda escolar dos alunos do Estado. Paralelo a isso, também tem o transporte. Então, são coisas que vêm dificultando bastante, porque os repasses vêm caindo a cada ano. Esse mês passado, por exemplo, na saúde, nós recebemos, que era um repasse que a gente já faz consecutivamente para o São Camilo, entrou um valor no final do mês, né, no dia 25, entrou 70%, e os outros 30% vai entrar agora no começo de junho. Então, isso assusta a gente, isso preocupa a gente, né? E o próprio Estado está contingenciando 5%, que eles alegam que é um fundo para uma garantia de pagamento futuro, caso tenha um problema de pagar o salário do trabalhador do Estado. Então, se a União, que é o governo federal, está realmente com o pé atrás, se o governo estadual está com o pé atrás, nós não podemos estar com os dois na frente. Nós temos também que estar com o pé no chão. E é isso que nós queremos que o povo entenda, que não é o que nós queremos, mas é hoje o que nós podemos. Secretário, nosso tempo está chegando ao fim, e as 2 últimas perguntas é relacionado também, você citou toda essa problemática econômica, né, até brincávamos em off falando de montar esse quebra-cabeça. Aí a pergunta é a seguinte, e para conseguir aumentar a arrecadação? Vejo 2 propostas hoje por parte do governo de Itapetininga, que a primeira é o Refis, que a pergunta é o seguinte, quanto que se pretende, ou qual que é a previsão de aumento da arrecadação através do Refis, e a segunda também sobre a taxa do lixo, que ainda não entrou na Câmara Municipal, mas também é um outro projeto do governo que visa aumentar a arrecadação para os cofres públicos. Ótimo, eu aproveito esse momento e até agradeço essa colocação sua, que são 2 pontos que a gente precisa deixar bem claro para as pessoas. O Refis, nós vamos estar iniciando o cadastramento dele agora, assim que tramitar tudo certinho, a parte de aprovação, a Câmara já sinalizou bastante favorável a isso, porque é um benefício aos contribuintes.
Nós vamos começar a fazer o cadastramento agora no mês de julho, 1º de julho, até meados de agosto. A gente vai fazer o cadastramento e já chegando a um acordo. Algumas coisas positivas que nós estamos aumentando o número de parcelas, que vai fazer com que o contribuinte possa pagar parcelas de valores menores por um período mais alongado. E segundo, que nós estamos também abrindo a possibilidades de pessoas físicas e pessoas jurídicas com grandes valores também, além de um parcelamento maior, todos vão ter realmente um perdão de parte das multas, dos juros, né? E isso vai favorecer bastante. A expectativa foi colocado no orçamento passado uma previsão de uns 6 milhões e 800 mil reais. Nós estamos trabalhando em torno de 4 milhões a 5 milhões. Essa é a expectativa que nós temos diante da realidade de hoje. Eu acho assim que aquelas pessoas que estão nessa situação, interessadas em fazer um refis, que aproveitem a situação, que é um momento único, é a primeira vez que se faz num volume, numa parcela tão alongada como está sendo feita dessa vez, com esse perdão de percentuais de multa e juros, né? Falando agora do caso que se fala da tarifa da coleta de lixo. Eu queria já deixar claro para todos os cidadãos, inclusive eu também sou cidadão, eu também faço também o pagamento, né, através, juntamente com o IPTU, da taxa de contribuição que é para a coleta de lixo. Nós não faremos aumento de taxa, né? Eu tenho a felicidade de trabalhar com um profissional de carreira, que é o Luiz Carlos, que eu faço, até sempre peço licença para ele de usar essa palavra dele, e vou usar sempre, que nós estamos fazendo justiça tributária. Eu acho que é esse que é o termo correto, através não só da coleta de lixo, mas de ISS, de IPTU, muitas coisas que a gente vai estar apresentando ao longo desse ano. Nós estaremos sempre fazendo justiça tributária. A única coisa que a gente pede para que as pessoas que não façam de maneira nenhuma uma conotação diferenciada, que venha procurar a gente, venha entender, para a gente expor realmente o que é isso. O que é essa justiça tributária? Hoje, essa taxa do lixo, ela é cobrada pela medição que existe, de metros lineares que existe à frente da casa, que é a chamada testada. Digamos que uma casa tenha, vou dar um exemplo que a gente já apresentou para os vereadores e já apresenta para todo mundo. Uma casa, por exemplo, na Belo Horizonte, que tem 40, 50 metros de frente, só que a casa é pequena. 2 quartos, sala, cozinha, casa humilde. Hoje se cobra R$ 3.800 dessa casa. E aí a gente leva para uma realidade no centro da cidade, que tem um hotel, que tem, por exemplo, um mercado, que tem um banco... Que tem uma testada do mesmo tamanho, vai pagar o mesmo valor. Teoricamente pagaria sim, mas vamos dar exemplo de um hotel que tenha só 10 metros de frente, só que ele tem 5 andares, por exemplo, 4 andares, 3 andares, mais de 40 apartamentos. Ele está pagando R$ 380. E o morador lá, humilde, lá na Belo Horizonte, está pagando R$ 3.800. Aonde que está a justiça disso? Agora nós não. A nossa proposta agora é que seja pelo metro quadrado da área construída. Aí se faz justiça. Então o que vai acontecer é assim, nós vamos conseguir aumentar a arrecadação? Sim, de acordo com a nossa necessidade para o ano que vem. Simplesmente cobrando o que é justo para cada contribuinte. Isso se chama justiça tributária. Então, quando a gente colocar isso à pauta, a gente se coloca à disposição para explicar, seja através de vocês, seja através da rádio, ou seja através de uma audiência pública, a maneira que o povo quiser. É um direito do trabalhador, é um direito daquele contribuinte, aquele que recolhe, paga suas taxas, de entender a coisa, não através de terceiros, pela palavra, pela opinião de outros, mas pela boca da gente mesmo. E isso a gente comprova e mostra no papel. Nós vamos conseguir triplicar o valor da arrecadação fazendo justiça tributária. Secretário, queria agradecer a sua participação. Fica o convite, acho muito interessante vir trazer, acho super importante. O Brasil explica muito essas diferenças sociais que hoje o Brasil tem devido a isso, essa questão de não conseguir, de você pagar de acordo com aquilo que você realmente gasta, realmente usa, né? Então fica o convite para uma outra oportunidade e obrigado pela sua vinda hoje aqui no programa Telescópio. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição não só da TVI, mas de qualquer contribuinte que quiser procurar a gente na secretaria. E eu quero deixar claro para vocês, eu também hoje estou servidor público e estou para servir e trabalhar para a população.
precisar da gente, a porta está aberta, sempre a nossa possibilidade, a gente vai estar sempre à disposição. Obrigado pelo convite, uma boa tarde. Obrigado, secretário João Luiz. No próximo bloco também iremos falar com o presidente do Fundeb, o Jeremias. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Chove em Itapetininga, né? Hoje um dia chuvoso, segunda-feira preguiçosa na nossa cidade aí, então você telespectador que vai sair às ruas, leve o seu guarda-chuva, que a previsão é de chuva até, deixa eu ver aqui, até o final da noite temos previsão de chuva aqui em Itapetininga. Mas antes de eu começar aqui o nosso bate-papo e apresentar o nosso próximo convidado, queria relembrar você telespectador do programa Telescópio que a TVI ela não funcionará mais no canal 99 da NET, apenas no canal 8. Então você pode ligar para a sua operadora, você pode ligar lá para a NET e pedir para vir trocar aquele aparelhinho, aquela caixinha, e daí você vai poder assistir o programa Telescópio e toda a programação da TVI através do canal digital. Sem mais delongas, boa tarde. Jeremias Fogaça, que é presidente do Conselho do Fundeb aqui em Itapetininga. Bem-vindo ao programa. Da TVI e a todos que nos assistem, né, do município. Recentemente, vou até pegar minha colinha aqui, recentemente você protocolou na Câmara Municipal alguns pedidos, né? Vamos colocar assim dentro de uma pauta, você colocou alguns pedidos. Correto. Vou citar os 3 que foram, né? Que foi a retirada da incorporação de 10% da gratificação no salário do funcionário público. Também foi a questão da diminuição do número de comissionados e também a terceira que você colocou aqui, que você pede a questão que seja revisto o desvio de função. Vamos começar pela última. Por que você pede essa revisão no desvio de função hoje que ocorre entre funcionalismo público na Prefeitura Municipal de Itapetininga? Porque, no caso, a pessoa que está em desvio de função, ela está fazendo falta para o setor na qual ela passou no concurso. E a gente vai no portal de transparência e a gente vê muitos, no caso, auxiliar de primeira infância, auxiliar de educação, ganhando salários absurdos. Assim, bem acima assim, do que o funcionário público comum que está naquela função recebe. E muitas das vezes essa pessoa ela não tem formação adequada ainda para estar naquela função. E até, se eu não me engano, a memória, assim, tem 120 funcionários da educação, no caso, entre auxiliar de educação, professores, em desvio de função em outras secretarias. E esses funcionários estão fazendo falta para a Secretaria de Educação, no caso, porque a gente vê muita falta de auxiliar de primeira infância, auxiliar de educação, de professor em muitas escolas, né? E eu acredito que, para a função das outras secretarias, deveria ocorrer concurso público. E não tirar um funcionário de uma secretaria, no caso, e levar para outra. Falando no jeito popular, é o famoso desvestir um santo para vestir outro? Isso mesmo. Então isso acaba acarretando em até desavença entre os funcionários, né? Porque você vê, por exemplo, uma pessoa que... vamos falar um exemplo, por exemplo, um auxiliar de primeira infância. Ele passou no concurso de auxiliar de... no caso da primeira infância, tem advocacia, é formado é advogado. Então ele passou no concurso e de auxiliar de primeira infância já foi deslocado para fazer a função de advogado. Não está correto, pois ele não passou no concurso para ser advogado, né? E aí, dentro ainda desse raciocínio, ele é desviado, né? Você citou, ele acaba recebendo como se ele tivesse passado no concurso para advogado? Isso, porque ele acaba recebendo as gratificações. Algo também que a gente acha muito incoerente, porque tem funcionário que chegam a receber até 150% de gratificação e em alguns casos, que não estão até no caso na educação, recebem até 300% de gratificação. E você chegou
né, a gente teve até o secretário estava aqui, mas você chegou a conversar com a Prefeitura Municipal. Qual foi a resposta que eles deram relacionada a essa questão especificamente do desvio de função? Então as respostas, a gente não tem as respostas corretamente assim especificadas. Elas vêm muito assim limitada para a gente, sabe? Então a gente muitas das vezes não tem como dar até esclarecimento para a população. Muitas das vezes as pessoas pensam, o Jeremias é presidente do conselho do Fundeb e muitas das vezes ele se intromete em outros assuntos da prefeitura, mas no caso não, pois o conselho do Fundeb ele está de acordo com o artigo 24 da Lei 11.494/2007, no artigo 10º, estabelece a obrigatoriedade de criação no âmbito de cada esfera governamental um conselho de acompanhamento e controle social do Fundeb, fortalecendo com essa exigência a participação da sociedade na verificação da aplicação dos recursos públicos vinculados à educação. Então, tudo que interfere no gasto com a educação, o Fundeb ele tem que estar a par, eles têm que estar participando junto com o executivo, né, e para poder estar orientando até e ajudando, né? Agora, para entender, como é que funciona? Vamos supor, vou utilizá-lo como exemplo. Eu sei que você é professor da rede municipal. Como que funciona daí? De repente, amanhã o Jeremias está trabalhando, vamos supor, lá na Secretaria de Obras como engenheiro. Como que se dá isso? Como que é feita essa escolha? Então, até a gente acaba observando que muitas das vezes a pessoa vai sem formação para a função, sem formação. E além do mais, tem pessoas que estão em cargo de comissão que não têm um curso superior, que é exigido pela lei federal, e no caso ela não tem conhecimento da área que ela vai estar atuando. A gente vê muitos casos. Agora deixa eu mudar aqui ainda nessa questão do desvio de função. Você falou aproximadamente 120 funcionários. E eles estão fazendo falta em quais setores específicos que você percebe dentro da área da educação? No caso, professores mesmo, fazendo falta. Professores em sala de aula, auxiliar de primeira infância, auxiliar de educação. A gente vê um número muito reduzido dentro das escolas atualmente, né? Tem muita falta desses funcionários dentro das escolas. Agora deixa eu perguntar para você também, agora uma outra sugestão, acho que vamos colocar assim, você pede que seja diminuído o número de comissionados. Por quê? Porque muitas das vezes esses funcionários estão aí para acabar lotando como que eu posso colocar? Tendo um gasto maior dos recursos que poderiam ser invertidos no melhor desenvoltura da educação, no caso, né? Está sendo um dinheiro que mal utilizado, ao meu ver, ao ver do conselho do Fundeb, né? Porque eu sou o presidente do conselho, mas a gente trabalha em equipe, então todos os conselheiros têm um papel fundamental analisando e pesquisando, averiguando tudo isso, né? Você acha que o número ideal, por exemplo, hoje para comissionados aqui em Itapetininga seria de quantos funcionários? A metade do que tem atualmente, né? Atualmente tem 160, se eu não me engano, então a 80 comissionados seria o ideal. Vamos pegar, por exemplo, vou dar um exemplo que eu sei que recentemente até foi uma pergunta de uma telespectadora que participou conosco aqui do programa, relacionado ainda à educação. Nós não temos supervisores, né, em toda a rede municipal. Você acha que diminuindo, ou há um estudo que diminuindo, por exemplo, esse número de comissionados, seria possível hoje que toda a rede municipal de ensino ela tivesse supervisores pedagógicos? No caso, é o coordenador pedagógico? Coordenador pedagógico? Sim, com certeza. E o coordenador pedagógico dentro da escola seria muito mais útil do que, muitas das vezes, você ter um assessor pedagógico. Porque o coordenador está diretamente junto ali com o professor na escola, né? Teria possibilidade, sim. E, no caso, a gente é a favor de que seja feito através de concurso público. Você acha que, por exemplo, você falou de ter o assessor pedagógico, seria uma estratégia, vamos colocar, não só desta, né, mas de outras administrações também, para que não se faça o concurso público e você acabe diminuindo o gasto, vamos colocar, enxugando a máquina? Com certeza.
Eu acredito que se você conseguir diminuir os comissionados, voltando as pessoas que estão em desvio de função para os cargos onde elas deveriam estar, acredito que teria uma economia muito grande de recursos. Agora deixa eu perguntar para você, ainda relacionado a essa questão do salário, né? Como o Conselho viu esse aumento substancial que o secretário trouxe aqui hoje, inclusive, né, para a gente, tanto para os professores, para os supervisores também e também para o pessoal que é auxiliar de educação? Então, no caso dos professores, supervisores e diretores, no caso foi uma regulamentação que foi realizada, né, para que ficasse mais próximo do piso, né? Não foi um aumento em si que foi dado, né? Segundo a fala do secretário, né? E o professor, ele não teve 10% de incorporação no seu salário. Ele teve 10% na hora atividade, no AC que ele realiza na escola. Então, foi muito pouco. Assim, um professor iniciante teve, em média, R$70, se eu não me engano, de aumento, né? O Itapetininga ainda não paga o salário base? Qual que é o salário base hoje do piso nacional? O salário base, eu não tenho aqui o valor assim em pauta, mas assim, o Itapetininga está quase próximo do base. E você acha que ao trazer a gratificação, isso não foi interessante hoje para os professores? Não, foi bom, a gente fica muito feliz, até agradece a prefeita por estar fazendo essa regulamentação. Não foi aquilo que a gente desejava, né? Mas assim, foi essencial, a gente ficou um pouco feliz, sim. Né? Mas assim, eu acho que daria para ser melhor esse aumento, né? Se caso desse uma enxugada nos comissionados, né? E ver-se o caso dos que são desvio de função também, né? E a outra questão, você questionou até agora de pouco, dos 10% incorporado no salário. A gente acha isso daí como que eu posso colocar? É algo assim muito ruim para todo o funcionalismo público, porque um funcionário no estágio probatório, por exemplo, é convidado a assumir um cargo efetivo, tendo direito de 10% de aumento no seu salário anual. A pessoa nem completou o estágio probatório e já está assumindo um cargo comissionado. E, nesse caso, ela está tendo 10% a cada ano trabalhado de incorporação no seu salário. Quando ela voltar para a sala de aula, no caso, vamos dizer aí um caso, um professor, ele vai ter 40% de aumento no seu salário anual. E uma pessoa que trabalhou 25 anos na prefeitura, ela apenas nunca vai chegar assim a ter um aumento desse. Ele vai trabalhar 25 anos e vai ter apenas 25% de incorporação no seu salário. E esse funcionário que, no caso, tem esses 10%, ele pode chegar até 100%. E quando ele volta, no caso, para a função dele, ele ganha um valor alto e o outro professor ganha um valor baixo. Então, a gente acha esses 10% de gratificação, de incorporação, algo que desestabiliza a folha de pagamento e isso pode acabar futuramente prejudicando o próprio caixa da prefeitura, né? Porque vai ser um dinheiro a mais que eles vão ter que pagar a cada gestão. E vocês propõem a retirada desses 10% ou diminuir esse valor da incorporação quando o funcionário público assume um cargo de confiança? Então, nós defendemos que a retirada ou que seja reduzido a 2%. 2%, 2,5%, para que não seja um valor assim exagerado, né? Quando mesmo voltar para a função, né? Que, no caso no qual passou no concurso. E vocês já tiveram alguma devolutiva por parte da prefeitura dessa proposta? Então, nós não tivemos devolutiva até em questão a regulamentação dos cargos comissionados do projeto que a senhora prefeita realizou. Nós fomos contra porque a gente nunca foi chamado a nenhum momento para discutir junto, pois interfere no Fundeb, porque envolve a prefeitura toda, mas acaba envolvendo como é que posso falar para você, os funcionários da educação, né? Então, a gente acredita que deveria se reunir junto. Eu acho que era o momento para a senhora prefeita regulamentar isso, aproveitar, elaborar um projeto realmente assim, mais bem elaborado, que viesse trazer benefício para a prefeitura, para a população. A gente não pede, até a senhora prefeita, numa entrevista que eu até assisti, ela colocou que é de caráter político a briga, que é de caráter
oposição, até posso dizer, mas eu deixo claro que não temos envolvimento com o Poder Executivo e nem com política. A gente tem a obrigação de prestar esclarecimento para toda a população de tudo que a gente vem investigando e também poder auxiliar, no caso, a próprio Executivo, dando sugestão de melhorias para que todos se sintam bem, né? Deixa eu fugir um pouco da pauta, depois eu vou voltar nisso, mas aproveitando o gancho, como que você vê, a gente vê que chega o final do ano, muda a gestão, entra a gestão, fala-se, né, das sobras do Fundeb. Por que sobra esse valor que poderia ser investido em salários para os professores de educação aqui do município? Então, o nosso conselho, quando a gente começou a atuar há 1 ano e pouco atrás, a gente vai completar 2 anos agora de mandato, né, do nosso conselho, e pode prorrogar por mais 2, né? Então, o nosso conselho sempre foi contra essa questão de pagamento de bônus. O que a gente busca, assim, é que esse dinheiro seja incorporado no salário do funcionário público, no caso dos professores e dos funcionários do quadro de apoio. Se está sobrando para que haja bônus, é porque não está sendo investido corretamente, no caso. Bem como na valorização profissional, bem como no melhor salário, né, para todos esses funcionários da educação. Maravilha, antes de continuarmos nosso bate-papo aqui com o presidente do Fundeb de Itapetininga, Jeremias Fogaça, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Fique conosco, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com o último bloco aqui do programa Telescópio, entrevista com o Jeremias Fogaça, que é presidente do Fundeb aqui de Itapetininga. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Jeremias. Esse ano a previsão é que seja para a educação, seja de 71 milhões, você estava me contando aqui, 8 milhões a mais do que em anos anteriores. Como investir esse valor na valorização do professor? Eu acredito que, primeiramente, poderia ser investido no melhor salário para no caso, os professores e o quadro do magistério, porque e também o quadro de apoio, né? Porque é um dinheiro que a cada ano vem vindo a mais. O ano passado veio menos um pouco assim do que a gente esperava, assim, mas a possibilidade de vir esse valor de 71 milhões é bem grande. Pode ser que ocorra de vir menos, tudo, mas a previsão é essa. Por exemplo, investimento também, a gente sabe a necessidade, né, da valorização, mas também poderia, parte desse dinheiro pode ser investido em cursos, por exemplo, não pode? Poderia sim, com certeza poderia. É que atualmente, a atual gestão, como a gestão passada, eles estão utilizando o 100% do Fundeb com pagamento de funcionários. No caso, o 60% é garantido por lei, no mínimo 60% do quadro pago tem que ser pago o quadro do magistério, né? E os 40% ele pode ser pago o quadro de apoio, bem como a manutenção da educação, no caso, melhorias de escola, a formação, no caso dos professores, né? E a gente vem buscando, solicitando até para o Poder Executivo, através de ofício, desde o ano passado, na gestão anterior, também nessa gestão, que os 40% seja gasto com a manutenção, pois a gente encontra muitas escolas sucateadas, né, com estruturas que não estão de acordo para o atendimento de qualidade para o aluno, né? Então a gente, nesse caso, o Conselho conseguiria fazer as investigações e até estar apontando para o Poder Executivo a necessidade de qual escola, no caso, estaria precisando de melhorias, né? O Fundeb é um conselho deliberativo, não é? Deliberativo, consultivo e investigativo. E como é que você vê, por exemplo, nessa questão da deliberação, nesses 2 anos, né, que você está à frente do Fundeb, como que foi a relação com os prefeitos? Eles aceitam quando o conselho ele aponta
como poderia gastar? Ao invés de gastar aqui, vamos fazer isso aqui. Como que você enxerga ou as dificuldades dessa relação de conselhos deliberativos com a gestão, com gestões municipais, vou colocar assim? Então, nesse caso, a gente não é muito escutado, sabe? Eles não dão assim a oportunidade para que a gente possa dar sugestão. O que a gente acaba fazendo muitas das vezes, até o momento, é mais analisando folhas de pagamento, que é o que vem sendo gasto o dinheiro, né? Tirando essa questão da folha de pagamento dos funcionários, onde você enxerga hoje que a prefeitura deveria olhar com mais carinho na questão de investimentos? Eu acredito que na melhoria mesmo da educação, né? E essa melhoria começa por valorização profissional. Tudo envolve a valorização. Um funcionário que está bem mais valorizado, ele vai ter muito mais possibilidade de um trabalho melhor. Nesse caso, a valorização é a própria capacitação. Pois nós, professores, nós temos que pagar muitas das vezes para os cursos para a gente poder ter uma formação. E a prefeitura não realiza nenhum desses cursos? A prefeitura realiza, sim, alguns cursos, mas não atende assim completamente à necessidade do professor que está em sala de aula. E hoje, qual que é a necessidade que você enxerga, né, nessa parte de curso? Como que o professor ele pode também estar se atualizando e utilizando esse conhecimento dentro da sala de aula? Eu acredito que necessitaria a gente ter formação com pessoas capacitadas. O que a gente vem tendo, a gente vem tendo formação por outros professores que estão de assessor. E isso não é muito adequado, porque ali muitas das vezes tem um assessor que tem a mesma formação que a sua ou uma formação a menos que a sua. E ele está dando a capacitação para você. Então, eu acho que seria mais coerente a gente ter uma formação por um professor bem mais, assim, como é que eu posso falar, capacitado, né? Agora a gente está chegando ao fim o nosso bate-papo. Você tem algum encontro com a secretária, com o secretário de Finanças também, para que se consiga ou que tenha uma resposta oficial da prefeitura a esse ofício que você pede aí, a revisão nessas questões do desvio de função, de retirar esse 10% que é incorporado por cargos e comissionados e também a diminuição dos cargos e comissionados dentro do quadro da Prefeitura Municipal. Então, o que a gente vem buscando é entrar em contato com a senhora prefeita, o executivo e a parte administrativa da Prefeitura, que eles possam nos atender. E o que a gente não vem tendo é esse atendimento, como a gente já colocou no bloco anterior, que a gente muitas das vezes vai atrás e eles não dão resposta, não nos atendem assim satisfatoriamente, né? No caso, a gente espera que eles pudessem sentar junto com a gente, para a gente discutir junto essa questão dos desvios de função, para discutir junto esse 10% de gratificação que o funcionário vem recebendo incorporação no seu salário, algo que vem trazer gasto para a prefeitura. Eu acredito que se o executivo sentasse junto com a gente, eles iam perceber realmente que a gente não está muito longe de ser coerente, né? A gente, nesse caso, está demonstrando que a gente está coerente, né? Jeremias, obrigado pela sua participação. Fica o convite para outras oportunidades também, você também trazer os conselheiros do Fundeb aqui para a gente fazer um bate-papo também sobre a educação do município, que é o que se a gente pensa no crescimento da nossa cidade, seja econômico ou seja em outras áreas, com certeza passa por esse processo da educação. A gente que agradece a atenção de vocês aqui da TVI e por estar nos atendendo, trazendo a gente aqui para poder prestar esclarecimento para a população, né? E a gente espera que eu até falo novamente que a gente espera que o executivo entenda a situação, que nós estamos querendo o bem da cidade. A gente não tem cunho político e briga política com o prefeito, com ninguém, nenhum vereador. A gente está aqui apenas para o bem da nossa cidade, né? E todas as solicitações que a gente envia é buscando que a nossa prefeitura fique coerente, porque há ano a nossa prefeitura vem tendo esses costumes, é algo costumeiro, cargos comissionados, desvio de função. A gente sabe que o cargo comissionado é previsto por lei, mas não precisa ser exagerado, né? Então a gente agradece e fica muito feliz de poder estar presente aqui. Obrigado, Jeremias. Obrigado você, telespectador do programa Telescópio. Queria só relembrar mais uma vez, né, que
a TVI ela não funcionará mais no canal 99, ela funcionará apenas no canal 8, né? Essas mudanças tecnológicas. Então a gente funciona no canal 8 do digital. Então a gente pede que você, telespectador do programa Telescópio e também dos outros programas aqui da nossa casa, entre em contato com a NET, peça para trocar o seu aparelho e que você poderá também nos assistir aí pelo canal digital. Hoje, coladinho com o programa Telescópio, temos o Camisa 99 aí, cheio de notícias aí sobre esporte aqui da nossa cidade e também aí Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tudo sobre a rodada esportiva desse último final de semana. Até amanhã, obrigado a todos. TVI, a TV que conta a nossa história. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.